Existem momentos da vida em que sentimos que algo está estranho em nossa caminhada, mesmo quando tudo parece estar em ordem. No natural, existe uma pressão no invisível que tenta nos abalar e derrubar. E muitas vezes, essa pressão não vem de situações distantes, mas através de pessoas que estão próximas de nós. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade. E isso significa que quando alguém se levanta contra você, quando alguém fala palavras que ferem ou tenta colocar dúvida no seu coração, nem sempre é a pessoa em si, mas uma influência espiritual tentando agir através dela para te atingir. E é exatamente aqui que muitos caem, porque olham para o rosto da pessoa e esquecem de olhar para a raiz espiritual que está por trás. Há momentos em que você sente que está tudo certo, mas de repente alguém começa a lançar palavras que enfraquecem sua fé. Alguém começa a plantar dúvidas em sua mente. Alguém começa a te desanimar do propósito de Deus. E você pensa que é apenas opinião pessoal. Mas, na verdade, pode ser uma seta do inimigo tentando apagar a chama que Deus colocou em você. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando anunciou aos discípulos que iria para Jerusalém e morreria na cruz. Pedro imediatamente respondeu: Mestre, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Mas Jesus discerniu que aquelas palavras não vinham de Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque me serves de tropeço, perceba isso. Eram palavras de um amigo próximo, palavras cheias de carinho, mas carregadas de uma estratégia para desviar Jesus do plano do Pai. E é assim que o inimigo age, muitas vezes de forma sutil, sem que você perceba. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém chega perto de você e começa a questionar sua fé. Começa a dizer que não vale a pena orar, que não vale a pena buscar a Deus, que você está perdendo tempo na igreja, que seria melhor seguir outros caminhos. E, no começo, você acha que é só a opinião de alguém, mas se não vigiar logo, percebe que sua fé começa a esfriar, que sua chama começa a apagar e que você está cada vez mais distante da presença de Deus, porque o inimigo sabe que se não conseguir te derrubar diretamente, vai tentar usar alguém para colocar peso no seu coração e te afastar da verdade. E é por isso que precisamos abrir os olhos espirituais, porque o inimigo não escolhe apenas pessoas distantes. Às vezes, ele tenta agir através daqueles que estão mais próximos de nós, para que a dor seja ainda maior. Pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser até alguém da família. Foi assim com José no Egito. Os próprios irmãos dele, movidos pela inveja, se tornaram instrumentos para tentar destruí-lo. Jogaram-no numa cova e o venderam como escravo. Mas Deus transformou aquele plano maligno em bênção e o elevou ao trono do Egito. E o mesmo Deus que estava com José está com você hoje, para transformar cada ataque em degrau de vitória. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram ataques não apenas de inimigos declarados, mas de pessoas que estavam próximas e muitas vezes nem percebiam que estavam sendo usadas como instrumentos de tropeço. Sansão, por exemplo, foi chamado desde o ventre para ser nazireu. Separado para o Senhor, recebeu força sobrenatural para derrotar inimigos e libertar Israel. Mas abriu espaço em sua vida para pessoas que não tinham compromisso com Deus. E uma dessas pessoas foi Dalila, que usou palavras doces, carícias e insistência até arrancar dele o segredo da sua força e entregá-lo aos inimigos. Sansão não percebeu a tempo que aquela mulher não estava ao seu lado, mas contra ele, e o resultado foi a perda da visão, da liberdade e da força. Outro exemplo é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que enfrentou perseguições pesadas vindas de Saul, que por inveja e ciúmes se tornou instrumento de destruição. Saul era rei sobre Israel, deveria proteger e guiar o povo, mas se levantou contra
Davi, movido pela inveja, tentando matá-lo repetidas vezes. E ainda assim, Davi reconheceu que aquela luta não era apenas contra um homem, mas contra algo muito maior. Por isso não revidou e deixou Deus agir. E quem não lembra de José no Egito, que foi traído pelos próprios irmãos? Muitas vezes pensamos que só pessoas de fora podem nos ferir, mas José prova que até aqueles que compartilham da mesma casa podem se levantar contra nós, movidos por inveja e ciúmes. Eles planejaram matá-lo, jogaram-no numa cova e o venderam como escravo. Mas José entendeu que por trás da maldade havia um plano maior e declarou no fim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Até Paulo, o apóstolo, viveu isso. Quando começou a pregar o evangelho, foi traído por falsos irmãos que tentaram derrubar sua reputação e enfraquecer sua autoridade espiritual. E ainda assim permaneceu firme, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E claro, o maior exemplo é Jesus, que foi traído por Judas, alguém que caminhou ao lado dele por 3 anos, ouviu seus ensinos, participou de milagres, mas mesmo assim permitiu ser usado pelo inimigo e o entregou por 30 moedas de prata. E da mesma forma que aconteceu na Bíblia, acontece hoje. Pessoas usadas por inveja, por ciúme, por falta de discernimento ou até sem perceber, acabam se tornando ferramentas de acusação e de queda. Talvez você já tenha passado por isso, quando compartilhou um sonho e alguém disse que você nunca iria conseguir. Talvez quando decidiu mudar de vida e alguém zombou de você. Talvez quando se aproximou de Deus e logo alguém tentou te puxar de volta para o pecado. Em situações assim, é preciso lembrar que não é a pessoa em si, mas um espírito tentando usar aquela boca ou aquela atitude para te ferir. Um jovem que decidiu seguir a Cristo contou que no mesmo dia em que se batizou, recebeu mensagens de antigos amigos zombando, dizendo que ele não iria durar muito tempo na fé. Ele poderia ter desistido, mas permaneceu firme e hoje é um pregador do Evangelho. Uma mulher que começou a orar pela sua família contou que foi criticada dentro da própria casa. Disseram que ela estava exagerando, que não precisava buscar tanto a Deus. Mas ela permaneceu orando e hoje viu seus filhos transformados. Esses exemplos atuais nos mostram que, quando decidimos andar com Deus, sempre haverá alguém usado para nos desanimar. E a pergunta é: vamos olhar para a boca da pessoa ou vamos discernir o espírito por trás? Meu irmão, minha irmã, é exatamente isso que o inimigo quer que você não perceba. Porque quando você acha que é só a pessoa, você guarda mágoa, rancor, ódio. Mas quando você entende que é uma batalha espiritual, você ora, você perdoa e você se fortalece em Deus. É por isso que precisamos pedir discernimento todos os dias, porque só o Espírito Santo pode nos mostrar quando alguém está sendo usado para nos derrubar. Por isso, não saia deste vídeo. Permaneça comigo até o final, porque na próxima parte eu vou liberar uma palavra-chave que pode abrir os seus olhos espirituais e te ajudar a vencer toda a influência do inimigo sobre a sua vida. Chegamos ao momento mais importante desta mensagem e talvez ao que será a chave para a sua libertação espiritual. Porque não basta apenas entender que pessoas podem ser usadas contra você. É preciso também aprender a se posicionar em Cristo e guardar o coração. A palavra-chave que eu quero liberar sobre sua vida hoje é discernimento espiritual. Sem discernimento, você confunde as pessoas com os espíritos que as usam. Sem discernimento, você guarda rancor quando deveria orar. Sem discernimento, você se afasta de quem poderia ser restaurado pelo amor de Deus e perde batalhas que já estavam vencidas em Cristo. Discernimento é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de enxergar além das aparências. Foi isso que fez Jesus responder a Pedro dizendo: arreda-te, Satanás, porque sabia que não era Pedro em si, mas uma influência maligna tentando desviá-lo. Foi isso que fez José perdoar seus irmãos, porque entendeu que não era sobre eles, mas sobre o plano de Deus. Foi isso que fez Davi não tocar em Saul.
mesmo sendo perseguido, porque sabia que havia algo maior acontecendo. E é isso que o Espírito Santo quer liberar sobre você hoje. A capacidade de enxergar além da carne, além das palavras, além das atitudes e ver o mundo espiritual que está por trás. Talvez você esteja cercado de pessoas que estão tentando te desanimar. Talvez você esteja enfrentando ataques de calúnia. Talvez alguém muito próximo esteja ferindo seu coração. Mas hoje, o Senhor está te dando discernimento para entender que você não deve lutar contra carne nem sangue, mas deve se revestir de toda a armadura de Deus para permanecer firme contra as astutas ciladas do inimigo. E quando você se reveste da armadura com oração, com a palavra, com fé e com santidade, nenhuma palavra maligna consegue te derrubar, porque o Espírito Santo te guarda e te fortalece. E eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, o discernimento espiritual será a sua chave de vitória. Você não cairá em armadilhas. Você não será enganado por palavras sutis. Você não será dominado pela inveja ou pelo ciúme dos outros, porque o Espírito Santo abrirá seus olhos para enxergar e te dará sabedoria para reagir da forma certa, perdoando quando precisar, orando quando necessário e se afastando quando for a hora. Porque quem tem discernimento não é manipulado pelas trevas, mas guiado pela luz de Cristo. E se essa palavra falou ao seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Louvado seja Deus. Esse é o símbolo do nosso canal e é também um ato profético de fé que mostra que você está tomando posse dessa palavra. Se inscreva no canal Deixa a Bíblia Falar, porque todos os dias trazemos estudos profundos, mensagens bíblicas e reflexões que vão edificar sua vida. E não esqueça de olhar na descrição do vídeo, porque lá você vai encontrar nossos livros digitais sobre Mateus, Tiago, João, Judas, Timóteo e muitos outros que vão te ajudar a mergulhar ainda mais nas Escrituras.